Vocês sabem que naquele tempo a América Latina, como aliás todos os estados espanhóis ou luso-espanhóis, estavam ligados à Santa Sé. Quer dizer, a religião e o Estado andavam juntos, era a mesma coisa. Então, quando o soldado combatia, o religioso ia junto para cuidar dos enfermos, para cuidar das coisas, etc. Quando os grandes se reuniam para fazer as divisões, muitas vezes perguntavam ao bispo, outras vezes não perguntavam. Então, os estados foram se formando muito mais pela conquista e pela situação geográfica do que pela influência da igreja e mesmo pela influência dos estados. Então, eu penso que desde 1500 até o dia de hoje, ainda a influência da igreja é apenas aquela de orientação ou talvez de alguma consulta feita a ela. O Brasil, isso é uma outra particularidade da história brasileira. Portugal e o Brasil era a única exceção mundial para o controle da Igreja pelo Vaticano. Jamais, até a proclamação da República, o Vaticano administrou a Igreja no Brasil. Era o Estado que administrava a Igreja no Brasil. Isso faz toda a diferença do mundo, dentro do mundo católico. Isso fez com que a organização da religião no Brasil fosse completamente diferente do resto do universo católico. Na América Latina, no resto da América, quem era católico era submetido ao Vaticano. A exceção brasileira é uma exceção mundial. No resto do mundo, aliás, o Vaticano dominava a administração da Igreja. Essa exceção veio porque a conquista do Brasil teve o Estatuto de Cruzada. Essa exceção começou em 1418, quando foi feita a primeira bula de cruzada para a expansão marítima portuguesa. A bula de cruzada quer dizer o quê? Que o rei que comanda aquela guerra santa comanda a organização da igreja. Ela nunca foi desfeita até o fim do Império Brasileiro. Então isso foi uma herança, uma exceção portuguesa. No século XVI, o grande nome que a gente vai ter, se é que a gente pode dizer, chamá-lo de progressista, é o padre Bartolomeu de las Casas. Ele vai ser o primeiro homem religioso a ter a preocupação de denunciar o que acontecia contra os índios, né? Que na verdade era contra os índios e a favor da cristandade. Ele não se conforma ao momento algum o que os espanhóis estão fazendo na América espanhola. Ele vai relatar com precisão, com minúcias, com detalhes, as matanças que eram cometidas de maneira gratuita e leviana contra os índios, né? Ali nasce, eu acho que ali é plantado a grande semente progressista do clero latino-americano. No século XVIII tem uma experiência, essa aí ela é multinacional, vamos dizer assim, que são as missões jesuítas aqui na Bacia do Prata. Elas começam, na verdade, no Paraguai, depois os padres vão começar a montar missões ou reduções na Argentina e no Brasil. E, na verdade, isso aí, mais uma vez, a gente vai cair nessa questão dualista e se essas missões elas são avançadas, progressistas ou não, né? E aí cada um vai ficar com a versão que quiser, né? Porque o que você tem? Os índios, visivelmente, preferiam estar sob a proteção dos padres, tá? Porque nessa região aí do Paraguai você tinha ataques de portugueses de São Paulo, que depois um historiador no século passado chamou esses portugueses de São Paulo de bandeirantes. Eles faziam ataques na região do Guaíra e escravizavam esses índios, né? Traziam em direção a São Paulo, depois vendiam, né? Então esses índios começam a procurar abrigo junto aos padres. Então, falando dessa maneira, realmente é progressista, né? Eu imagino se eu fosse índio lá em 1701, na região do Paraguai, eu acho que eu ia preferir ficar entre os padres, né? Agora, a vida dentro das missões, o que a gente sabe é que a vida era organizada de uma maneira muito autoritária, era quase como se fosse um quartel ou um convento.
Eu não sei se está mais para quartel ou para convento, porque os padres usavam o manual em todas as missões, é chamado Manual do Bom Uso do Tempo, e ali era, na verdade, um manual de boa conduta, o que o índio tinha que fazer. Então, só para dar 2 pequenos exemplos de como é que era